Olá, pessoal! Vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo de equilíbrio químico, onde nós vamos, nesse módulo, estudar a parte de aplicação das constantes e alguns cálculos importantes. Como nós vimos em aulas anteriores, existem duas maneiras de calcular, de mensurar a condição de equilíbrio. Essa constante de equilíbrio, ela pode ser calculada em função de pressões parciais do sistema, e esse cálculo dessa constante é útil para sistemas gasosos, ou essa constante pode ser calculada em função de uma concentração de um sistema em equilíbrio. E essa forma de concentração também pode ser aplicada para qualquer tipo de sistema, incluindo sistemas gasosos. Entretanto, sistemas gasosos a gente pode calcular as constantes dessas duas formas. E é possível que haja a conversão entre essas duas formas de calcular as constantes. Então, matematicamente, como já foi deduzido anteriormente, a constante de pressão vai ser uma relação matemática da constante de equilíbrio vezes o produto entre a constante dos gases ideais e a temperatura, elevado à variação da quantidade de mols de espécies gasosas do sistema. Então, essa constante R vai ser dada em diferentes unidades, dependendo da unidade de pressão onde esteja sido determinada o Kp. A temperatura, ela sempre em escala absoluta, então quando a gente trabalha uma temperatura em graus Celsius, deve ser convertida para grau Kelvin, e a variação da quantidade de mols de espécies gasosas é sempre o número de mols de gás no produto menos o número de mols de gás no reagente. Então, sempre o estado final menos o estado inicial, ok? Então, aqui no próximo slide, eu coloco apenas um exemplo para a gente calcular essa conversão de unidades. Então, o exemplo 1 versa o seguinte enunciado: considere a constante de equilíbrio para a síntese da amônia a 25 graus, de acordo com a reação abaixo, em termos de pressão parcial. Em ATM, o Kp é igual a 5,8 vezes 10 a menos 5. Calcule o Kc, dados fornecidos a constante dos gases em função da pressão em ATM. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é converter a temperatura. A temperatura foi dada em graus Celsius, vamos somar 273 unidades para obtermos a nossa temperatura em escala absoluta. Então, teremos uma temperatura de 298 kelvins. A segunda parte do raciocínio da questão, nós precisamos calcular o ΔN, ou seja, calcular a variação do número de mols de espécies gasosas. Então, nós teremos que o ΔN é o número de mols de produto gasoso menos o número de mols de espécies gasosas nos reagentes. Então, aqui nós temos para a síntese da amônia 2 moléculas de gás no produto e 4 moléculas de gás no reagente. Então, o nosso ΔN vai ser dado por 2 menos 4, o nosso valor vai ser menos 2. Então, uma informação importante, esse valor, ele nunca deve ser usado em módulo, ele deve ser usado no sinal que ele aparece mesmo após o cálculo da variação. A terceira etapa da questão é simplesmente calcular a constante de equilíbrio em função de concentração. Então, já foi dada a relação que o Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Então, invertendo essa equação, a gente consegue obter que o Kc é Kp dividido pelo produto entre RT elevado a ΔN. Ou é a mesma coisa que Kp vezes RT elevado a menos ΔN. Então, o nosso Kc vai ser 5,8 vezes 10 a menos 5, dividido por 0,082, que é a nossa constante dos gases,
vezes 298 kelvins. Então, o nosso Kc vai ser 3,46 vezes 10 a 8. Aqui nós temos o nosso segundo exemplo para a mesma reação, só que aqui a gente tem um plus a mais nesse exemplo. Então, a mistura de hidrogênio e nitrogênio estão em um recipiente de reação que atinge o equilíbrio a 472 graus Celsius. A mistura de gases em equilíbrio foi analisada e descobriu-se que ela contém 7,38 atms de H2, 2,46 atms de N2 e 0,166 atms de amônia. A partir desses dados, calcule a constante de equilíbrio Kc e Kp para a reação, que ele fornece a constante dos gases. Então, aqui, a nossa reação, ela é dividida também, o nosso raciocínio é dividido em 3 etapas. Inicialmente, nós vamos converter a temperatura, então, a nossa temperatura fornecida foi de 472 graus Celsius, convertendo para a escala Kelvin, teremos uma temperatura de 745 kelvins. Vamos calcular o Kp com os dados fornecidos. Então, o cálculo do Kp vai ser relacionado às pressões parciais fornecidas para o sistema em equilíbrio. E depois que calcularmos o Kp, a gente converte o Kp na constante de equilíbrio em função de concentração, ok? Então, o nosso Kp vai ser a pressão de NH3 elevado a 2, dividido pela pressão de N2, vezes a pressão de H2 elevado a 3. Como é que a gente monta isso aqui? Com relação à estequiometria da reação. Pressão parcial das espécies de produto, dividido pelo produto da pressão parcial das espécies de reagentes, cada espécie elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, o nosso Kp calculado vai fornecer um valor de 2,79 vezes 10 a menos 5. Então, essa foi a nossa segunda etapa. Já a terceira etapa, a gente vai apenas fazer a conversão dessa constante de pressão em constante de concentração. Então, a nossa constante de concentração vai ser Kp dividido por RT elevado a ΔN, ou Kc igual a Kp vezes RT elevado a menos ΔN. A partir desses cálculos, teremos que a nossa constante de equilíbrio em função de concentração será de 7,46 vezes 10 a menos 9. A partir do estudo das constantes de equilíbrio, é possível a gente indicar em que sentido a reação está se processando, em que sentido está sendo favorecida a reação. Como é que a gente faz isso? Através do estudo da magnitude do valor das constantes de equilíbrio. Então, aqui, exemplificando, nós temos uma reação genérica de A mais B, gerando C mais D, produtos originados através de espécies reagentes. Então, o cálculo de qualquer constante de equilíbrio, aqui ressaltando que é uma constante de equilíbrio em função de concentração, a gente vai ter que o cálculo da constante é a concentração das espécies de produto elevada aos seus coeficientes, dividido pela concentração das espécies de reagentes elevada aos seus coeficientes estequiométricos. Então, quando a gente tem um valor para essa constante muito maior do que 1, indica que o produto das concentrações das espécies de produto estão maiores do que a dos reagentes, ou seja, nós temos um numerador nessa fração bem maior. Então, quando a constante de equilíbrio é maior do que 1, indica que há predominância de produtos nesse equilíbrio. O inverso é verdadeiro. Quando obtermos uma constante de equilíbrio muito menor do que 1, indica que o denominador dessa fórmula está muito maior do que o numerador. Então, há a predominância das espécies presentes no denominador, que é os reagentes. Então, quando
o K for menor do que 1, há predominância de reagentes. Então, como é que a gente vai indicar o sentido da reação? Quando a constante de equilíbrio for maior do que 1, indica que esses produtos estão predominando na condição de equilíbrio. Então, essa reação vai ser denominada reação produto favorecida. Ou então, você pode indicar que há um favorecimento no sentido dos produtos. Se essa constante de equilíbrio for bem menor do que 1, esses reagentes vão estar predominando na posição de equilíbrio. Então, essa reação passa a ser denominada reação reagente favorecida. Então, aqui nesse slide eu mostro apenas uma elucidação gráfica para esse estudo de comparação numérica que nós fizemos, né? Então, quando a gente tem uma constante de equilíbrio menor do que 1, aqui na figura, na parte direita, indica que a quantidade de reagentes se sobressai a quantidade de produtos. Então, essa reação está favorecendo o sentido dos reagentes. O inverso, quando a nossa constante de equilíbrio é bem maior do que 1, indica que esses produtos estão em maior quantidade. Então, essa reação está favorecendo o sentido dos produtos, certo? Então, aqui o exemplo 3, a gente só vai analisar a magnitude das constantes de equilíbrio e indicar o sentido de favorecimento das reações. Então, a questão indica o seguinte enunciado: indique o sentido de favorecimento das reações abaixo com base nas constantes de equilíbrio apresentadas. Então, no item A, a gente tem a síntese gasosa do ácido bromoso, bromídrico, né, retificando aqui, fornecendo uma constante Kc igual a 1,9 vezes 10 a 17. Então, essa constante de equilíbrio, ela é muito, muito maior do que 1. Então, indica o quê? Que o numerador do nosso cálculo da constante é bem maior. Logo, há uma predominância de produtos. Então, esse sentido que está sendo favorecido na formação. Então, está sendo favorecida a formação de produtos. Se trata de uma reação produto favorecida. Já para a dissociação aquosa do ácido fluorídrico, nós apresentamos aqui uma constante de equilíbrio 6,8 vezes 10 a menos 4. É um valor substancialmente menor do que 1. Indica a prevalência da espécie de reagente. Então, essa reação está favorecendo a formação de reagentes. Se trata de uma reação reagente favorecida. Já no item C, a gente tem uma reação onde ácido bromídrico reage com gás cloro, formando ácido clorídrico e gás bromo. Uma constante de equilíbrio de 4 vezes 10 a 4. Então, pela magnitude da constante de equilíbrio, é possível inferir que há um favorecimento na formação dos produtos, pois essa constante é bem maior do que 1. Ok? Exemplo 4. Esse exemplo aqui, vocês sabem o que quer dizer esses asteriscozinhos, né? É um exemplo bem completo, onde nós podemos estudar praticamente todos os princípios vistos até agora, em um exemplo só. Então, a questão versa: em uma solução de ácido acético, encontra-se em equilíbrio de acordo com a reação abaixo. Sabendo que as concentrações em equilíbrio são ácido acético 1,65 vezes 10 a menos 2 mol por litro, H+, 5,44 vezes 10 a menos 4 mol por litro, e íon acetato, 5,44 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, ele pede no item A para nós apresentarmos a constante de equilíbrio e no item B indicarmos o sentido onde essa reação está sendo favorecida. Então, a constante de equilíbrio nada mais vai ser do que o produto das concentrações de acetato e H+, dividido pela concentração de ácido acético, cada um relacionado com a estequiometria de sua espécie. Então, aqui, ambos serão elevados a 1, visto que a estequiometria da reação é toda 1 para 1.
Então, a constante de equilíbrio vai ser 5,44 vezes 10 a menos 4, multiplicado por ele mesmo, visto que as concentrações de acetato e H+ são iguais, dividido por 1,65 vezes 10 a menos 2. Calculando, nós teremos uma constante de equilíbrio igual a 1,79 vezes 10 a menos 5. Pela magnitude dessa constante de equilíbrio, nós temos uma constante muito menor do que 1. Então, há predominância, há um favorecimento na formação dos reagentes. Então, as constantes de equilíbrio, elas podem ser utilizadas além da predição, do sentido da reação, além de nos possibilitar dados da condição onde há o equilíbrio dinâmico das concentrações das espécies, a gente pode utilizar essas constantes em dois fatores bem importantes. Primeiramente, podemos usar constantes tabeladas para especiar as espécies presentes no equilíbrio, ou seja, através de constantes conhecidas, podemos conhecer as concentrações das espécies no equilíbrio. Ou podemos prever a quantidade de reagente consumida e formada no andamento da reação em estudo, e também podemos utilizar essas relações até mesmo para obter uma constante de equilíbrio. Então, nós podemos usar nesses 3 fatores. Como é a estratégia que a gente utiliza nessa parte? É uma estratégia chamada tabela IVE. Então, essa tabela IVE tanto pode ser utilizada em função de concentração ou em função de pressão parcial. Então, com relação a sistemas gasosos, podemos utilizar concentração ou pressão parcial. Já no caso de sistemas aquosos, tem que ser apenas em função de concentração. Então, por que IVE? Porque levamos em consideração esses 2 fatores no início da reação, na variação, ou seja, a quantidade de cada espécie que é consumida no caso dos reagentes e formada no caso dos produtos, e a condição de equilíbrio, a condição de concentração ou pressão no equilíbrio. Então, aqui, para uma reação genérica, mais uma vez, de A mais B gerando C mais D, a gente faz uma tabela relacionando cada uma das espécies. No início da reação, então, no início, a gente vai ter uma dada concentração de A e B, mas não teremos nada de C e D, visto que no início da reação nós temos apenas os reagentes. A variação muitas vezes é o que a gente quer saber, é a variação, e o equilíbrio nada mais é do que a concentração inicial dessa espécie menos a variação, no caso para os reagentes. Para os produtos, será apenas a variação com sinal positivo, visto que a variação é positiva. Essas espécies estão sendo formadas na composição de equilíbrio. Levando-se em consideração também, muito importante, na estequiometria da reação. Então, para a estequiometria da reação, devemos considerar essa estequiometria tanto na elaboração dos valores da tabela IVE, como nos expoentes do cálculo da constante de equilíbrio. Certo? Então, aqui nós temos um exemplo 5. Então, aqui nós temos uma solução de etanol e ácido acético, ambos com concentração inicial de 0,810 mol por litro, reagem como mostrado na reação abaixo. Sabendo-se que a concentração de ácido acético no equilíbrio é 0,748 mols por litro, calcule o Kc, a constante de equilíbrio para a reação. Então, aqui a reação entre ácido acético e etanol formando acetato de etila e água. Sabemos que a água não é considerada, no cálculo da constante de equilíbrio, por se tratar de um líquido puro, então ela já não entra com relação à variação de concentração.
Então, aqui no nosso exemplo, né, nós temos o quê? Uma concentração inicial de 0,810 para o ácido acético e o etanol. Entretanto, para o acetato de etila, que é a espécie de produto, não temos nada, visto que é o início da reação. A variação nós não sabemos quanto é. Então, há uma variação de menos X para o ácido acético e para o etanol, visto que ácido acético e etanol foram consumidos durante o processo, e uma variação de mais X para o acetato de etila. Por que é o mesmo valor para a variação? Porque se trata de uma reação com estequiometria 1 para 1. Então, todos sofrem a mesma variação na concentração de equilíbrio. Já o equilíbrio vai ser o quê? A concentração inicial menos a variação executada. Então, para as espécies reagentes, a nossa concentração de equilíbrio vai ser 0,810 menos X. Então, a concentração de ácido acético e a de etanol vai ser 0,810 mol por litro menos X, que é a nossa variação. E a concentração de acetato de etila vai ser mais X, porque foi a quantidade em mols formadas para o acetato de etila. Entretanto, a nossa questão aqui, ela fornece a concentração de ácido acético no equilíbrio. Então, é possível a gente calcular o X através dessa concentração fornecida, né? Então, inicialmente, o que é que a gente vai fazer? Vamos calcular a incógnita a partir da concentração de ácido acético fornecida. Então, no equilíbrio, nós temos que a concentração de ácido acético é 0,748 mol por litro, fornecido no enunciado da questão. Pela tabela IVE, a gente tem que a concentração de ácido acético é 0,810 mol por litro menos X. Dessa forma, 0,810 mol por litro menos X vai ser igual a 0,748 mol por litro. Assim, X vai ser a diferença desses dois valores, que é igual a 0,062 mol por litro. Se a concentração de etanol é igual à concentração de ácido acético no equilíbrio, então a concentração do etanol também vai ser 0,748. Já a concentração de acetato é igual à variação que foi verificada, que é o nosso produto. Ele foi formado nessa unidade de variação. Então, no equilíbrio, a concentração do acetato de etila é igual a X, que é igual a 0,062 mol por litro. A nossa segunda ideia é calcular a constante de equilíbrio com as concentrações das espécies encontradas, né? Então, a nossa constante de equilíbrio é 0,062, que é a concentração do acetato, dividido por 0,748 vezes 0,748. Então, a nossa constante de equilíbrio vai ter um valor de 0,110. Então, essa é uma das maneiras da gente explorar o cálculo das constantes de equilíbrio. Então, aqui nós conseguimos calcular uma variação reacional e, a partir dessa variação reacional, calcular a constante de equilíbrio com as concentrações das espécies. O exemplo 6 já é um pouco mais complexo. Então, vamos lá. Suponha que um tanque contenha inicialmente H2S gasoso numa pressão inicial de 10 atm a 800 kelvins para a reação abaixo. Quando o processo atinge o equilíbrio, a pressão parcial de S2 é 0,02 atm. Calcule a constante de pressão para o processo em questão e indique em que sentido a reação está sendo favorecida. Então, aqui forneceu a reação balanceada. Observem inicialmente que a estequiometria dessa reação é 2 para 2 para 1. Então, nós temos 2 mol de H2S formando 2 mol de H2 e 1 mol de enxofre gasoso. E aí, a gente
vai utilizar os dados fornecidos para montar a nossa tabela do equilíbrio, a nossa tabelinha de IVE. Então, a nossa concentração inicial para o H2S é 10 atms e para os gases hidrogênio e enxofre não temos nada, visto que no início da reação nós temos apenas reagente. A nossa variação aqui é 2x para o H2S. Por quê? Porque a variação aqui para o enxofre é mais x e ele tem a proporção de 1. Se a formação de uma unidade de enxofre, para formar uma unidade desse gás enxofre, pela estequiometria, deveriam ser consumidos 2 unidades de H2S. E para consumir essas unidades de H2S, na proporção 2:1, seriam formados também 2 unidades de hidrogênio gasoso. Então, no equilíbrio, nós temos que a concentração de H2S é 10 atms menos 2x, a concentração de gás hidrogênio é 2x e a concentração de enxofre é mais x. Entretanto, aqui ele já forneceu a pressão parcial do enxofre no equilíbrio. Então, aqui nós já temos que a nossa incógnita é 0,02 atms. Então, a primeira etapa que nós temos é calcular as pressões parciais das espécies no equilíbrio, utilizando a incógnita que foi dada. Então, a pressão parcial do enxofre é igual a x, é igual a 0,02 atms. A pressão parcial do H2S é 10 menos 2x, que vai ser 10 menos 0,040, que vai ser 9,96 atms. Já a pressão de H2 vai ser o dobro da pressão de enxofre, vai ser igual a 2,002, totalizando uma pressão parcial de 0,04 atms. A nossa segunda ideia, calcular a constante de pressão. Então, a constante de pressão parcial dos produtos, levando-se em consideração o seu coeficiente estequiométrico, dividido pela pressão parcial do reagente. Então, o nosso Kp vai ser 0,040 elevado ao quadrado, que é a pressão de H2. Então, importantíssimo, a consideração da estequiometria tanto está relacionada com a interpretação da tabela IVE para o cálculo da variação, como também está relacionada com o expoente no cálculo da constante de equilíbrio. Então, muita atenção para isso. Lá na nossa tabela IVE, se for 2x, na nossa constante de equilíbrio vai ser 2x elevado ao coeficiente estequiométrico, que é 2. Então, muita atenção para essa parte matemática aí, certo? Então, o nosso Kp, calculando, obtemos um valor de 3,226 vezes 10 a menos 7. A terceira ideia da questão é indicar o sentido de favorecimento da reação. Então, teremos uma constante de pressão muito menor do que 1. Então, indica que há um favorecimento no sentido dos reagentes. E aí existe também uma outra forma da gente explorar essas constantes de equilíbrio, que é, através de constantes tabeladas, a gente utilizar esses valores para determinar as concentrações das espécies envolvidas no sistema, através do cálculo de incógnitas, né? Através do cálculo da incógnita X. Os exemplos anteriores, aqui, por interpretação, a gente já conseguia identificar quem era o X. Já aqui, nós vamos calcular o X para determinar as concentrações das espécies. Então, existem duas maneiras de nós calcularmos. Às vezes, pelo cálculo da tabela IVE, pela variação, nós conseguimos obter, através da constante de equilíbrio, uma equação de primeiro grau. Então, esse cálculo é um método algébrico comum.
né? A gente só faz isolar a variável x e encontrar essa variável. Ou então, pode, através do estudo da constante de equilíbrio em função da variável x, também pode ser obtida uma equação de segundo grau. Então, como é que é feito esse trabalho com a equação de segundo grau? Você tem que resolver matematicamente através da fórmula de Bhaskara. Então, através da fórmula de Bhaskara, uma equação quadrática, é possível obter duas raízes, onde uma dessas raízes vai ser irracional. Então, a raiz positiva sempre vai ser, no caso, a nossa variação necessária para os nossos exemplos, certo? Então, sempre atentar que uma equação quadrática, ela vai ter a forma ax² mais bx mais c igual a zero. Então, a gente substitui esses valores na fórmula de Bhaskara, onde a raiz vai ser igual a menos b mais ou menos delta dividido por 2a. E o delta vai ser b² menos 4 vezes a vezes c. Então, é muito importante vocês sempre arrumarem a equação de forma a apresentar esse modelo para vocês identificarem direitinho quem é A, quem é B, quem é C. Porque uma inversão desses valores vai te dar um cálculo de raízes totalmente discrepantes com relação ao que nós estamos estudando, ok? Então, aqui nós temos mais alguns exemplos. O exemplo 7 versa o seguinte enunciado. Para a seguinte reação, o Kc é igual a 49 a uma dada temperatura. Se 0,4 mols de A e B são colocados em um recipiente de 2 litros a essa mesma temperatura, quais serão as concentrações de todas as espécies no equilíbrio? Então, aqui nós temos uma constante de equilíbrio tabelada, temos uma concentração inicial e vamos calcular as concentrações finais do equilíbrio através do cálculo da variação. Então, nós vamos dividir também o raciocínio em algumas ideias. A ideia inicial é calcular a concentração inicial das espécies, porque aqui ele deu número de mols e deu volume. Então, teremos que inicialmente calcular as concentrações. Professora, sempre assim? Não. Em alguns exemplos, já são fornecidas as concentrações direto, então não há necessidade dessa etapa. Mas, se for fornecido número de mols e volume, você tem que calcular, certo? Então, por esses cálculos, as concentrações de A e B vão ser 0,4 mols dividido por 2 litros. Então, ambas as espécies terão 0,2 mol por litro de concentração inicial. A segunda ideia do nosso raciocínio é montar a tabela IVE. Então, no início, nós temos 0,2 mol por litro das espécies A e B. Não temos nada das espécies C e D, visto que são as espécies dos produtos. E no início da reação, nós só temos reagentes. A variação vão ser consumidos X mols por litro de A e B e vão ser formados X mol por litro de C e D. Por que é X em todas as espécies? Porque a estequiometria obedece à ordem de 1 para 1. Então, todas as espécies aqui possuem um coeficiente estequiométrico igual a 1. No equilíbrio, as concentrações de A e B vai ser 0,2 menos X e C e D vai ter uma concentração de mais X. Então, agora a gente vai partir para a terceira ideia do nosso raciocínio. A gente tem o valor da constante de equilíbrio e vamos conseguir achar a incógnita e calcular as concentrações das espécies no equilíbrio. Então, o Kc vai ser dado pelas concentrações de C e D, o produto dessas concentrações, dividido pelos produtos das concentrações de A e B, que vai ser igual a 49. Então, as concentrações C e D, cada um é X, né? Então, o numerador vai ser X vezes X, e o numerador vai ser 0,2 menos X, que vai ser igual a x² dividido por 0,2 menos x também elevado ao quadrado. Isso tudo vai ser igual a 49. Professora, preciso trabalhar aqui na forma de equação quadrática? Nesse caso, não.
Por quê? Porque tanto o numerador como o denominador estão ao quadrado. Então, a gente vai fazer o quê? Vai extrair a raiz quadrada em ambos os lados da equação. Então, a partir disso, trabalhando matematicamente, a gente consegue obter que x vai assumir um valor de 0,175. Então, aqui nós temos o valor da variação. Então, aqui é uma das partes do cálculo da concentração no equilíbrio. Então, pela tabela IVE, a gente teve que as concentrações de A e B têm a concentração de 0,2 menos x. Então, as concentrações de A e B no equilíbrio vai ser 0,2 menos 0,175, totalizando uma concentração de 0,025 mol por litro. Já as espécies C e D, que tem a concentração no equilíbrio igual a x, vão ter concentração igual a 0,175 mol por litro. Ok? O exemplo 8 tem um raciocínio bem análogo, entretanto, se trata de uma reação com a estequiometria 1 para 1 para 2. Então, considerar a estequiometria tanto na tabela do equilíbrio como no cálculo da constante. Então, aqui, considere que Kc é igual a 55,64, como a constante de equilíbrio para a equação abaixo. Se um mol de H2 e um mol de I2 são colocados em um frasco de 500 ml a 425 graus Celsius, apresente as concentrações das espécies no equilíbrio. Então, aqui ele me deu o número de mols e volume. Nós precisamos, inicialmente, calcular as concentrações das espécies dos reagentes. Então, aqui temos um mol para 0,5 litros, teremos uma concentração inicial de 2 mols por litro de cada uma das espécies. O segundo raciocínio é montar a nossa tabela IVE. Então, inicialmente, nós teremos 2 mols de cada reagente e não teremos nada de produto. A variação será de menos x para os 2 reagentes. Entretanto, para consumir x mols por litro desses reagentes, nós precisamos formar o dobro de produto. Então, a variação aqui no caso do produto é igual a 2x. Por quê? Porque aqui, pela proporção estequiométrica, o coeficiente estequiométrico do HI é igual a 2. Então, aqui na tabela IVE, devemos considerar a estequiometria. As concentrações de equilíbrio. Para hidrogênio e iodo gasosos, teremos que no equilíbrio a concentração será de 2 menos a variação. E para o HI, a concentração será de 2x. Então, a gente vai agora para a terceira etapa do nosso raciocínio. Nós vamos achar o valor da incógnita, x, e calcular as concentrações das espécies no equilíbrio. Então, aqui a gente vai obter que a constante de equilíbrio é a concentração de HI ao quadrado, dividido pelo produto das concentrações de H2 e I2. Então, teremos aqui, mais uma vez, uma forma quadrática, né? Já que teremos 2x elevado ao quadrado, dividido por 2 menos x elevado ao quadrado, visto que as concentrações de hidrogênio e iodo são iguais. Então, aqui a gente vai aplicar a raiz quadrada também em ambos os lados da equação e vamos obter um x igual a 1,58. Então, a partir da variação x, podemos calcular as concentrações de todas as espécies envolvidas no equilíbrio. Então, a concentração de H2 é 2 menos x, então a concentração vai ser 2 menos 1,58 igual a 0,42 mol por litro. Essa mesma concentração é válida para o iodo gasoso. Já a concentração de HI é igual a 2x, então a concentração de HI vai ser 2 vezes 1,58, que vai ser igual a 3,16. O exemplo 9, nós temos uma outra questão, mas que vai gerar uma equação quadrática, né? Para calcular pela fórmula de Bhaskara. O enunciado versa: para a decomposição do pentacloreto de fósforo, formando tricloreto de fósforo e Cl2, ou seja, que já está fornecendo a reação. A uma determinada temperatura, temos Kc igual a 1,20.
Se a concentração inicial do pentacloreto de fósforo é 1,60 mols por litro, quais serão as concentrações de equilíbrio? Então, aqui, já pula a primeira etapa, nós não precisamos calcular concentrações iniciais, já foi fornecido em termos de concentração. Então, montaremos aqui a tabela IVE. No início, temos 1,60 mols por litro de PCl5 e não temos nada nem de tricloreto, nem de gás cloro. A variação. Aqui obedece uma estequiometria 1:1, então a variação vai ser X mols por litro de pentacloreto de fósforo consumidos e mais X formados para cada um dos produtos. No equilíbrio, teremos uma concentração de 1,6 menos X para o pentacloreto de fósforo, mais X e mais X para o gás cloro e para o tricloreto de fósforo. Então, a nossa constante de equilíbrio é o produto das concentrações de tricloreto de fósforo e gás cloro dividido pela concentração de pentacloreto de fósforo. Então, aqui, organizando, nós temos que o Kc, que é igual a 1,20, é igual a x² dividido por 1,60 menos x. Então, organizando, a gente vai ter uma equação que vai ser igual a x² mais 1,20x menos 1,92. Então, nós teremos que A vai ser igual a 1, é o coeficiente de x², o B vai ser igual a 1,20 e o C vai ser igual a menos 1,92. Substituindo nos valores atribuídos para a fórmula de Bhaskara, teremos que a única raiz real para essa equação será de 0,91, certo? Então, nós temos o valor da variação. Agora é possível calcular as concentrações das espécies no equilíbrio. Então, o pentacloreto de fósforo terá concentração de 1,6 menos X, que é 0,91. Então, a concentração dessa espécie vai ser de 0,69 mols por litro. Já o tricloreto de fósforo e o gás cloro terão concentração igual a X, que vai ser igual ao valor encontrado para a solução da equação, igual a 0,91. Então, para essa parte de equilíbrio, nós finalizamos este módulo. Já temos um terceiro vídeo disponível para o restante do conteúdo de equilíbrio. Espero que tenha sido de esclarecimento geral para todos e permaneço disponível para quaisquer esclarecimentos, tá bom? Bons estudos!